Fala, fala, meus irmãos! Tudo na Santa Paz? Mais uma vez aqui em casa, batendo um papo para que a gente possa interagir mais. Muito bom estar com você aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vou convidar você a inscrever no nosso canal. Se você ainda não está nos seguindo lá no nosso Instagram, Portaria Brasil, convido você nesse exato momento. Vai lá no Instagram, Portaria Brasil, tá bom? Meu nome é Murilo Nunes, satisfação em falar com você, que já me conhece, já está mais do que familiarizado. Nós temos dois tipos de seres humanos. Podemos classificar em vários, mas eu gostaria de resumir em dois. Os que são pessimistas e os que são otimistas. Quais as diferenças? São várias. A gente pode escolher também o lado que nós queremos ficar. Não quer dizer que um é mais ou menos. Não, depende tudo do ponto de vista. E vai também da questão de cada um, bem tranquilo. Mas eu gostaria de falar isso principalmente para a nossa área de portaria, vigia, vigilante, controladores de acesso. A gente presencia isso muito nos postos de serviço e por tratar dos dois segmentos, ou melhor, das duas formas, dos pessimistas e dos otimistas. Quando a gente fala sobre essas duas características, o pessimista, ele tem uma tendência de ver mais o ponto negativo da situação do que o positivo. Está errado? Não. É um ponto de vista. E todo ponto de vista parte de um ponto. Ok? Já o otimista, ele vê, independente da situação, ele consegue enxergar mais as coisas boas. Tanto é que essas duas palavras, já no início, já nos remete a algo a ser pensado. O otimista, se nós fôssemos levar assim para próximo da palavra otimista, a gente está falando de ótimo. Se nós falarmos da outra palavra, do pessimista, nós estamos falando de péssimo. Então, toda história, toda situação tem um lado ruim. Isso é óbvio. E toda situação, por mais ruim que seja, tem seu lado bom. Apesar de muitos não tentarem discernir um do outro. Agora, a questão é, a nossa vida profissional, onde que eu estou? Como pessimista ou como otimista? Eu trazendo para a minha história de vida, eu acredito que não é diferente da sua. Quando a gente fala que as coisas estão caras, a gasolina está caro, está caro. A carne está caro, está caro. Isso está caro, está caro, está caro, está caro. Parece japonês, o está caro. Se eu for pessimista, eu vou abastecer de tudo que está caro e vou começar a ter uma vida muito voltado a ter assim um coração, uma visão, uma mentalidade muito ruim, por não ter uma perspectiva de melhora. Pois se eu sou um pessimista, e se as coisas estão caras, e a gente diz, nunca teve tão caro, nós costumamos usar essa expressão. Só que, se você voltar a enxergar os seus pais, quando você era criança, você ouviu muito isso dos seus pais, concorda? Se você teve avós, o seu avô, a sua avó, falava a mesma coisa. Seus tataravós e por aí vai para trás. Falavam as mesmas coisas, que as coisas estavam altas. Antes existia uma palavra chamada inflação. E quando a gente fala não só do que está caro, mas também a questão nossa, profissional, do emprego. O emprego anda muito difícil. E por a gente alimentar disso, a gente vai fazendo disso uma verdade, não que ela não seja, mas nós vamos alimentando e o nosso autoestima vai cada vez mais para baixo. Infelizmente, isso não é um sentimento bom. Agora, quando a gente fala do otimista, mesmo ele sabendo que tudo isso está caro, ele procura meios de enxergar no meio ao caos algo bom. Se a carne está cara e sempre foi cara, então eu busco outros mecanismos, sabendo se
eu tenho duas opções: ou sofrer com isso, ou viver de uma forma sábia, inteligente e saber sobressair dessas situações. A mesma coisa, o otimista, quando ele vai ao mercado de trabalho, ele tem sempre uma perspectiva de que algo vai dar certo, mesmo que não dê certo. Mas o seu espírito, a sua mentalidade já traz uma paz de espírito, mesmo as coisas não dando certo naquele momento, mas ele sempre tem uma perspectiva que amanhã vai ser melhor do que ontem. E com isso, ele, acredito eu, porque eu estou desse lado, a pessoa ela vive melhor, vive mais relax e não transmite e não suga muito essa atmosfera negativa. E quando a gente fala com a massa, muitas pessoas, aí que torna mais complicado ainda. Igual aqui nós estamos falando para milhares de pessoas. Tem pessoas que vai desconcordar plenamente. Agora, o que a gente tem que entender que muitos de nós que estamos aqui, às vezes nós erramos por uma coisa, onde eu quero chegar. Às vezes as pessoas me mandam mensagem, me mandam WhatsApp. São poucos, muito agressivos. Você já viu aqui nos comentários pessoas usando palavras de baixo escalão? Coisas terríveis, falando um português chulo, xingando. A questão, tudo envolve muito. Quando você usa desses termos, quando você vai para agressão, quando você vai para essa pegada, presta atenção no que eu quero dizer. Eu usei as palavras aqui pais, avós. O que eu quero chegar também? Nós temos que entender que nós, como indivíduos, aquilo que nós falamos é responsabilidade de quem fala. Mas nós viemos de uma linhagem. Todos nós somos filhos de pais, mães, avós, por aí vai. Tios, tias, sobrinhos. A gente tem muitas pessoas que atrás que estão envolvidas, que eu estou falando, em nome de todos. Não de uma forma direta, mas sim de uma forma indireta. Quando nós agimos, as nossas ações, ela simplesmente resume ou traduz aquilo que nós vivemos. Das nossas educações, aquilo que os nossos pais deram, ou tentaram dar e você, por incompetência, ou por não acreditar, ou por ignorância, você não aceitou e está achando que nós vivemos e fazemos aquilo que nós bem pensamos e não há consequências. Essas consequências, elas são em todas as esferas. Na nossa vida particular, no nosso interpessoal, nas nossas relações, está envolvido as nossas famílias, os nossos amigos, está envolvido aquilo que nós acreditamos, na sua religião, em tudo, na sua vida profissional, com seus patrões, com seus amigos de trabalho, envolve tudo isso. As pessoas imaginam e acreditam em algumas coisas que são ditas e a gente vai no efeito manada, desculpa. Como abre a porteira, sai aquele tanto de boi, um atropelando o outro, porque a porteira, como se eles não pudessem esperar e saindo devagarzinho, mas ali são animais irracionais. E nós somos racionais, mas às vezes agimos como se fôssemos irracionais. Isso é sério. Sério, olha uma coisa que a gente vai nessa toada de manada, que a gente faz sem perceber. Às vezes algumas frases soltas, a gente pega aquelas frases e faz dela uma verdade. As pessoas dizem o seguinte: hoje não dá para acreditar em mais ninguém. Como assim?
Me diz, não dá para acreditar mais ninguém? A nossa fala não traduz aquilo que nós vivemos. Nós dependemos uns dos outros, independente se você goste, concorde ou não. Agora, se você tem uma mentalidade transformada e sabe que nós dependemos um dos outros e muitos dependem também de você, é óbvio. Vou dar alguns exemplos aqui práticos para você entender o que eu estou falando. Se você está nesse exato momento assistindo esse vídeo, você dependeu de alguém que fizesse esse aparelho que está aí atrás. E você, mesmo não conhecendo quem é o fabricante, ou quem pensou em toda essa, mas você confiou em dar o seu dinheiro, que o seu dinheiro é o resultado do seu suor, empregando nesse aparelho, acreditando que fosse dar certo. E está dando certo, nós estamos aqui batendo esse papo. Como que eu não confio em ninguém? Você confia, às vezes, sem perceber, mais naqueles que não são das suas relações do que aqueles que são de fato das suas relações. Que é sua esposa, seu esposo, seus filhos, sua mãe, seu pai, seus amigos, seus colegas, seus tios. Às vezes a gente fala assim, ah, meu tio é isso, minha esposa é isso, meu esposo é aquilo. Mas nós damos mais crédito em quem nós não conhecemos, sem perceber, achando que nós não dependemos de ninguém. Se você está nesse exato momento, às vezes acredito eu que você esteja sentado, esse sofá, essa cadeira, onde que você esteja, quem fez isso aí? Como que você confia todo o seu peso em cima desse objeto, se você não sabe nem quem fez? A sua casa, talvez você contratou alguém ermo aí para fazer sua casa, você está colocando a sua família debaixo dela. Você, às vezes, conhecia quem fez, quem é o pedreiro, mas você conhece quem fez os tijolos, quem fez o cimento, da onde veio? E como que eu emprego essa certeza com essa pessoa? Então a nossa vida é feita totalmente nós dando crédito para quem deve ser dado crédito. E é uma forma não racional, mas sim, às vezes, isso passa dessa questão da racionalidade. E assim, traduzindo todo esse histórico que eu falei aqui para trás, para chegar em outro ponto, que é a nossa vida profissional. Tem pessoas, por ser, infelizmente, pessimista, a pessoa nunca investiu de fato na sua vida profissional. Aquela frase péssima que eu já falei em vários vídeos, quando você vai fazer uma entrevista, por não ter conhecimento, por não ter investimento em você profissional, não ter feito cursos, treinamentos, palestras, não ter lido livros, estudados e etc. Às vezes a gente fala por uma ignorância tão grande, falando assim que de tudo, alguém pergunta, mas o que você sabe fazer? A resposta é péssima, você fala, de tudo eu sei fazer um pouco. Se eu falo que de tudo eu sei fazer um pouco e tudo eu não sei fazer nada completo, eu estou dando aqui, verbalizando a minha incompetência. Se de tudo eu faço um pouco. Se alguém que você contratasse para fazer a sua casa, para arrumar seu carro, ou você fosse em uma consulta médica, o médico te falasse essa frase, doutor, vai dar certo? Você sabe fazer essa cirurgia? Eu sei fazer. E de tudo eu sei um pouco. Você pode ver que você vai em um clínico geral, e de tudo ele sabe fazer um pouquinho, e é estudado. Aí que ele fala, ele vai te mandar para um especialista, um ortopedista, um neurologista, um pediatra, você entendeu? Aí às vezes você chega nesse aqui, ainda ele vai te mandar ainda para o especialista dos especialistas, e aqui ele vai te cobrar um absurdo, ele vai ganhar muito mais. Às vezes o clínico geral te ganhou a consulta, mas o outro vai ganhar a cirurgia, que deve ser 10, 15, 20, 100 mil reais, não sei. E o outro, o especialista do especialista, que a gente sabe, muita gente fazendo campanha, tem um ente querido aí necessitado de uma cirurgia, que aquela pessoa, aquele doutor daquela região, daquela cidade, daquele país, ele é o único que faz isso. Ele cobra o valor que quer.
porque ele se especializou. Quando nós somos otimistas, entendemos isso, e não pessimista, nós somos otimistas, entendemos isso, a chance da gente chegar lá na frente, porque nós fomos acreditando em pessoas que pudessem me dar uma bagagem de entendimento, de sabedoria. Quando eu faço um curso, ele não pode ser de forma alguma, eu falo isso como profissional, como empresário da área. As pessoas procuram um curso exclusivamente para conseguir um emprego. Que isso? Isso não pode ser. Você procura um curso, independente de qual seja, para se capacitar, para ter mais entendimento, mais sabedoria, para entender mais sobre aquele especialista está ensinando, para eu tomar proveito. O serviço, o emprego, a pessoa fala, mas se eu fizer esse curso, vai me mandar para o emprego? Essa pergunta a gente nunca faz dentro de uma faculdade. A pessoa chega lá, vou fazer uma faculdade, pedagogia, eu vou fazer uma faculdade. Ah, essa faculdade vai me encaminhar para o emprego? O que a faculdade entende? Se você fizer, ou seja, a faculdade, qualquer outro curso, se você fizer esse curso, se você adquiriu o conhecimento, absolveu, tirou suas dúvidas, pegou seu certificado, seu diploma, está na mão, a consequência de tudo isso vai te levar ao emprego. É a consequência, o ponto final, que vai me levar ao resultado satisfatório. É isso que diferencia. Então, a nossa vida, nós temos que mudar algumas perspectivas, mudar alguns entendimentos em relação à vida, do que eu quero ser pessimista ou ser otimista, e trazer isso para a minha vida como um todo, e não sermos mais ignorantes. E a ignorância, infelizmente, tem nos trazido prejuízos, e prejuízos incalculáveis. Infelizmente, essa é a realidade. Quando eu falei lá atrás que tem pessoas que ficam usando, xinga, revoltado, grilado, infelizmente são pessoas, a Bíblia ela nos traz o ensinamento completo. É nosso manual de fé e prática. E ali, nos 10 mandamentos, que está ali em Êxodo 20, diz o seguinte, os 2 mandamentos. Alguém perguntou para Jesus sobre os mandamentos, ele falou, traduz em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Por que o mundo não está da forma que Deus gostaria que tivesse? Porque nós estamos verbalizando que amamos a Deus, apesar de que as nossas atitudes elas são contraditórias, de muitos, e nós não amamos o próximo porque nós não nos amamos a nós mesmos. Infelizmente, apesar de nós verbalizarmos, falarmos para todo mundo que nós nos amamos. E o amor, está lá em 2 Coríntios 13, o amor ele vai muito mais do que sentimento. O amor, ele é atitude, ele é razão. Vamos aqui para a Bíblia mais uma vez. Lá no comecinho da palavra, em Gênesis, fala que Deus, ele é amor. E fala que ele era o verbo. E o verbo é ação. Então, se é ação, o amor ele se materializa nas atitudes. E quando eu materializo a atitude de me amar, porque eu sei que eu vou amar amando o próximo, fazendo bem, fazendo com que o outro sinta, às vezes, melhor do que eu, pois o amor ele combina com várias coisas, mas uma jamais. Ele não combina com egoísmo. Infelizmente, nós estamos vivendo em um mundo egoísta, que eles dizem que amam a Deus, mas confiam em si próprio, com as suas próprias forças. Infelizmente, se alimenta desse egoísmo, egocentrismo, achando que só você se salva, ou só você é bom, ou a sua
verdade, ela é absoluta e ninguém jamais pode desconcordar de você. E eu tenho que entender que as coisas são muito mais além do que tudo isso. E assim a possibilidade da gente ser melhor seres humanos e melhor compreensíveis dessa terra, com certeza nós seremos melhores humanos e deixaremos um mundo muito melhor para as pessoas que de fato, que eu digo, que eu amo. Minha família, meus filhos, enfim. Essa é a mensagem, tá bom? Se você gostou, eu convido sempre você. Por que a gente pede para deixar aquele joinha? Porque esse vídeo, a partir do momento que tem um joinha, que é o like, o YouTube vai mandar para mais pessoas. E se você inscrever e acionar o sininho, todas as vezes que chegar a gente publicar qualquer mensagem aqui, vai te avisar, ó, tem uma mensagem aqui, tá bom? E eu quero também que você siga nós lá no nosso Instagram, Portaria Brasil. Vou deixar aqui embaixo, mas se não tiver embaixo aqui agora, nesse exato momento, eu coloco depois, tá bom? Mas, pelo menos, vai lá, coloca lá no Instagram, Portaria Brasil, tá lá, um Bzinho, PB, tá bom? Um forte abraço para você, que Deus abençoe a sua vida ricamente, não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Um abraço.